Em outubro de 2008, o Brasil parou. Não para celebrar, mas para testemunhar, em tempo real, a agonia de uma adolescente e a falência de um sistema. Por mais de 100 horas, a nação foi refém de uma narrativa que se desenrolava diante de seus olhos, transmitida ao vivo, minuto a minuto, como um macabro reality show. O som estridente das sirenes, o frenesi da imprensa, as câmeras apontadas para um apartamento em Santo André, cada elemento compunha um cenário de tensão crescente, onde a esperança se esvaía a cada boletim de notícias. Era a história de Eloá Cristina Pimentel, uma jovem de apenas 15 anos, cuja vida foi brutalmente interrompida por um ciúme doentio e uma série de erros que culminaram em uma das maiores tragédias televisionadas da história recente do país. Quando o silêncio finalmente se abateu, após o desfecho chocante, restaram apenas o luto, a indignação e uma pergunta lancinante que ecoa até hoje. Por que ninguém conseguiu salvar Eloá? Antes de mergulharmos nesta história perturbadora, se você aprecia análises detalhadas de casos reais, deixe seu like neste vídeo. E se ainda não é inscrito, junte-se ao Criminalmente Brasil, ativando o sininho de notificações. A vida interrompida de Eloá Cristina Pimentel. Eloá Cristina Pimentel era mais do que uma vítima. Era uma promessa. Aos 15 anos, a jovem moradora de Santo André, no ABC paulista, personificava a efervescência da adolescência. Estudiosa, dedicada, com um sorriso que irradiava otimismo e uma mente repleta de planos para o futuro. Sua rotina era a de qualquer garota de sua idade: escola, amigos, sonhos. No entanto, a sombra de um relacionamento tóxico pairava sobre sua vida. Lindenberg Alves, de 22 anos, ex-namorado de Eloá, era a antítese de tudo o que ela representava. Seu histórico de comportamento possessivo e agressivo já havia culminado no término do namoro, mas Lindenberg se recusava a aceitar o fim. Essa recusa, alimentada por um ciúme patológico, seria o estopim para a sequência de eventos que chocaria o Brasil e selaria o destino trágico de Eloá. As fotos de Eloá, sorrindo em momentos felizes com amigos e na escola, contrastam dolorosamente com o desfecho que a aguardava, transformando sua imagem em um símbolo da violência que assola tantas vidas jovens. O início do pesadelo. O dia 13 de outubro de 2008. O dia 13 de outubro de 2008 deveria ser um dia comum na vida de Eloá. Ela estava em casa, imersa nos estudos, na companhia de 3 amigos: Nayara Rodrigues, Victor Lopes e Iago Viana. A tranquilidade do lar, no entanto, foi abruptamente quebrada pela invasão de Lindenberg Alves. Armado, ele adentrou o apartamento com a premissa de uma conversa que rapidamente se transformaria em um sequestro com reféns. O que começou como uma discussão acalorada, típica de um relacionamento conturbado, escalou para uma situação de cárcere privado, onde a vida de 4 jovens estava nas mãos de um homem movido pela obsessão. A tensão era palpável, e o medo se instalou no pequeno apartamento. Horas depois, em um breve alívio, Victor e Iago foram libertados, mas o pesadelo de Eloá e Nayara estava apenas começando. Lindenberg, em sua mente distorcida, justificava seus atos com a impossibilidade de suportar a ideia de perder Eloá para outro homem. Diante da gravidade da situação, a polícia foi acionada e a negociação, que se estenderia por dias, teve início, marcando o começo de uma das mais complexas e controversas operações policiais do Brasil. A cobertura midiática. Enquanto a polícia tentava, a duras penas, negociar com Lindenberg, o lado de fora do apartamento se transformava em um circo midiático.
A imprensa, sedenta por audiência, transformou a tragédia em um espetáculo ao vivo. Câmeras de televisão transmitiam cada movimento, helicópteros sobrevoavam o prédio e repórteres, em busca de furos, realizavam entrevistas exclusivas com vizinhos, familiares e até mesmo com a polícia, muitas vezes atrapalhando as negociações. O Brasil inteiro, hipnotizado, assistia em tempo real ao desenrolar do sequestro, transformando a dor de Eloá e Nayara em entretenimento. O cerco policial, somado ao bombardeio incessante de perguntas e a pressão da opinião pública, só servia para aumentar a instabilidade emocional de Lindenberg, tornando a situação ainda mais volátil e perigosa. A espetacularização da dor, nesse caso, não apenas expôs a fragilidade da vida humana, mas também levantou questionamentos profundos sobre a ética jornalística e o papel da mídia em situações de crise. O erro fatal. A volta de Nayara. No terceiro dia de sequestro, um raio de esperança surgiu quando Nayara Rodrigues foi finalmente liberada. A família e a polícia respiraram aliviados, acreditando que o pior havia passado para a jovem. No entanto, em uma decisão que seria posteriormente criticada como um dos maiores erros da operação, a polícia optou por fazer Nayara retornar ao apartamento. A justificativa era que a presença da amiga poderia acalmar Lindenberg e facilitar as negociações. O que se seguiu, porém, foi o oposto. Nayara, que havia acabado de escapar do cativeiro, viu-se novamente refém, e a instabilidade de Lindenberg atingiu níveis alarmantes. A volta de Nayara não apenas a colocou em risco novamente, mas também exacerbou a já frágil situação, demonstrando uma falha crítica na estratégia de negociação e no entendimento da psicologia do sequestrador. Esse erro, em particular, pesaria enormemente na consciência coletiva e na análise posterior do caso, tornando-se um divisor de águas na tragédia. O desfecho trágico, o ataque final. A noite de 17 de outubro marcou o fim de mais de 100 horas de tensão, negociações infrutíferas e uma espera angustiante. Diante da iminência de um desfecho ainda mais sombrio, o Grupo de Ações Táticas Especiais, GAT, decidiu invadir o apartamento. A ação, que visava resgatar as reféns e neutralizar o sequestrador, transformou-se em um cenário de horror. No momento da invasão, Lindenberg Alves, em um ato de desespero e crueldade, atirou contra Eloá e Nayara. Eloá foi atingida na cabeça e na virilha, enquanto Nayara foi baleada na boca. A cena era caótica, e a corrida contra o tempo para salvar as vidas das jovens começou. Eloá foi socorrida e levada às pressas para o hospital, mas, apesar dos esforços médicos, sucumbiu aos ferimentos poucas horas depois. Nayara, por sua vez, embora gravemente ferida, sobreviveu. A notícia da morte de Eloá chocou o Brasil, mergulhando a nação em um luto profundo e coletivo. A pergunta que pairava no ar, carregada de dor e indignação, era inevitável. Era possível ter evitado essa tragédia? O desfecho do caso Eloá não foi apenas o fim de um sequestro, foi o fim de uma vida jovem e o início de uma reflexão dolorosa sobre as falhas que levaram a esse desfecho fatal. O julgamento de Lindenberg. A busca por justiça. 4 anos após a tragédia, que ceifou a vida de Eloá Cristina Pimentel e marcou a memória do Brasil, Lindenberg Alves sentou-se no banco dos réus. Em 2012, o julgamento de Lindenberg se tornou um marco, não apenas pela gravidade dos crimes, mas pela frieza e o pouco arrependimento demonstrados pelo réu durante o processo. A sociedade, que acompanhou cada detalhe do sequestro televisionado, esperava por justiça. Lindenberg foi condenado a uma pena de 98 anos e 10 meses de prisão, por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado e outros crimes. A sentença, embora rigorosa, não apagava a dor da perda, mas representava uma resposta do sistema judiciário
a brutalidade de seus atos. O caso Lindenberg Alves se tornou um símbolo sombrio de como a violência doméstica e o ciúme doentio podem escalar para níveis inimagináveis, culminando em tragédias irreversíveis. A condenação de Lindenberg, no entanto, não encerrou o debate sobre as falhas que permitiram que a situação chegasse a tal ponto, mantendo viva a discussão sobre a prevenção da violência e a proteção das vítimas. O legado de Eloá. O caso Eloá transcendeu a esfera de um simples crime. Ele se tornou um espelho cruel das falhas sociais e institucionais do Brasil. Mais do que a brutalidade do ato em si, a tragédia de Eloá expôs a negligência sistêmica, a espetacularização da dor humana pela mídia e as decisões equivocadas que, em vez de proteger, colocaram em risco a vida de uma adolescente. Eloá Cristina Pimentel, que deveria ser lembrada por sua juventude e seus sonhos, tornou-se, infelizmente, um símbolo da luta incansável contra o feminicídio, um grito silencioso por justiça e um lembrete doloroso do que pode acontecer quando a intervenção falha, quando a empatia é substituída pelo sensacionalismo e quando a vida de uma jovem é tratada como um mero enredo. Seu nome carrega o peso da lembrança de uma tragédia que poderia ter sido evitada, um eco constante da necessidade urgente de proteger as vítimas e de combater a violência em todas as suas formas. Diante de uma história tão complexa e dolorosa como a de Eloá, a reflexão é inevitável. Você que acompanhou este relato acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada? Quais lições podemos tirar desse caso para que histórias como a de Eloá não se repitam? Deixe sua opinião e suas considerações nos comentários abaixo. Sua perspectiva é fundamental para mantermos viva a discussão sobre a violência, a justiça e a responsabilidade social. Se você se interessa por histórias reais, sombrias e que nos fazem refletir sobre a condição humana, inscreva-se no Criminalmente Brasil. Ative o sino para não perder os próximos episódios e junte-se a nós nessa jornada de desvendar os mistérios e as complexidades do crime no Brasil. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.